Boa noite, boa noite. Começando com vocês mais uma live aqui sobre o céu da semana. Vou dar uns minutinhos, esperar vocês entrarem, esperar vocês chegarem aqui. Tô começando ainda. Bem-vindos, bem-vindos, como vão? Rosinha Nogueira, Joyce Joy, Cláudia Neis, Lu Helly, Sara OAGR, Tia Ortega, Tanja Carneiro, Dani Menezes, Gabi Goldardi, Rita Gonzalez, Alexandre Grise, meu colega, também tarólogo. Bem-vindos. Como vão, gente? Tudo bom? Começando com vocês mais um dia aqui. Semana passada eu não vim, né? Gente. Eu tive uma intoxicação alimentar. Eu cheguei até a postar aqui nos stories, né? Passei essa vergonha aí de não poder comparecer com vocês na segunda-feira passada. Tive uns problemas aí. E foi só vídeo do IGTV que eu lancei na semana passada, né? Essa semana nós estamos voltando. Agora, se Deus quiser, sem mais empecilhos. Sem mais imprevistos aí, tá bom? Vamos voltar toda segunda-feira, 9h30 da noite, falar sobre o céu da semana. Isso mesmo, Alexandre, isso mesmo. Você entendeu? Comi alguma coisa estragada aí na semana passada, não consegui vir. Mas agora eu tô aqui, tá, gente? Bola pra frente. Gente, eu deixei uma caixa de perguntas, só que as pessoas que deixaram essas perguntas, Mona Marins e Correajo, por enquanto foram só essas duas. Eu acho que elas não entraram ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essas perguntas para o final, como todas as outras. Eu vou respondendo na ordem de chegada, tá? E vocês podem ir deixando as perguntas aí na interrogação ao longo da live, sem problema. Tá bom? Então, vocês deixam ali na caixinha de perguntas e no final eu respondo todo mundo, tá? Vamos começar a falar um pouco sobre o céu da semana? Bom, eu não sei se vocês chegaram a ver os posts que eu fiz aí, tanto ontem quanto hoje, né? A verdade é que a gente tá tendo essa semana algumas coisas bem importantes. Mais umas pessoas entraram aí, Vivian, Natarja, Deja, bem-vindos, tá? Tô começando a falar agora. Esses aspectos astrológicos que a gente está tendo essa semana, lembrando, ainda estamos numa semana de lua crescente, tá? A lua vai ficar cheia no dia 28 de janeiro, que é o dia do meu aniversário também, minha revolução solar, então a lua vai ficar cheia em Leão nesse dia, e até lá a lua crescente. Agora, mais do que falar sobre fases da Lua, né, aqui hoje, eu acho importante colocar para vocês que a gente tem um evento astrológico importante, muito temido, acontecido no dia 30 de janeiro, né? Na verdade, a gente sabe que não é nada demais, tá? É um Mercúrio que vai ficar retrógrado ali no signo de Aquário, nesse dia 30 de janeiro. E ele vai voltar a andar para frente, né, no dia 20 de fevereiro. Quando um planeta fica retrógrado, né, é como se da nossa perspectiva ele estivesse andando para trás. Claro que ele não está andando para trás de fato, né? Na órbita dele lá em torno do Sol ele não está fazendo isso, tá? Mas da nossa perspectiva ele parece estar fazendo isso. Quando a gente olha para cima à noite, o céu noturno, dá para enxergar esses planetas, é como se eles estivessem fazendo esse movimento de andar para trás. Então o que acontece? Os temas referentes àquele planeta ficam muito fragilizados, tá? É como se tivesse uma intensificação, a gente tá tendo que lidar mais com os temas daquele planeta, só que é num padrão diferente do que a gente tá acostumado, tá? Porque a retrogradação é sempre um tempo em que aqueles temas vão ficar um pouco fragilizados. Então, sempre vai ser um período favorável para revisões, tá? Não importa qual seja o planeta. Vou dar um exemplo para vocês. Marte ficou retrógrado, né? A gente vai sentir, supondo, tá? Não vai ser Marte que vai ficar retrógrado. Só tô dando exemplos aqui. Se Marte ficar retrógrado, a gente tem uma ampliação da energia física. Essa energia fica contida, difícil de sair da gente, por um lado ruim. Pelo lado bom, a gente tem a chance de resgatar coisas que ficaram para trás, projetos,
Vontades pessoais, né, coisas que tem a ver com Marte, lutas pessoais, vontades pessoais, ideias que a gente tinha vontade de colocar em movimento e que a gente eventualmente não colocou em movimento. E aí, Marte fica retrógrado, essa energia física amplia, né? A gente fica com dificuldade de dar vazão para essa energia, por um lado, o lado ruim ali. E pelo lado bom, ele acaba sendo uma chance de resgate de coisas que a gente queria fazer, queria colocar em movimento e acabou perdendo a chance. Quando Vênus fica retrógrada, mesma coisa, só que aí vai falar sobre relacionamentos. Acaba passando revisões, né, da nossa vida afetiva quando ela fica retrógrada. Por um lado, às vezes coisas que a gente eventualmente já tinha superado, né, no nosso campo romântico, voltam aí para as nossas vidas ou volta no mínimo aquela reavaliação daqueles relacionamentos. E agora com Mercúrio ficando retrógrado no dia 30 de janeiro, é como se a gente tivesse todos os temas referentes a Mercúrio ficam um pouco mais confusos. Por exemplo, a organização do nosso dia a dia. É possível que a gente se atrapalhe com arquivos, dados. Então, o que a gente tem que fazer antes do dia 30 de janeiro? Um backup, né? Salvar os dados no pendrive, mandar e-mail. Se você vai mandar e-mail, manda para 2 e-mails diferentes. Se você tem alguma apresentação para fazer, né? Você tem que ter vários recursos ali, acessórios extras. Se um dá pau, você tem o outro. Se um der problema, você tem o outro. E assim você vai se precavendo para que nesse período de retrogradação você não seja atingido aí diretamente por essas confusões, né? Confusões, dispersões, perdas de informação que às vezes acabam acontecendo aí no plano prático. Então, essa semana é uma semana favorável para guardar os arquivos, organizar melhor os arquivos, né? Organizar também a nossa mesa de trabalho, né? Se você tem uma mesa de trabalho desorganizada, porque Mercúrio fica retrógrado, mesmo se tiver organizada, você vai perder ali uns dados, tá? Então, para evitar essa perda, o que você faz? Você organiza antes, você limpa seus e-mails antes. E a partir do dia 30 de janeiro até dia 20 de fevereiro, que vai ser o período que ele vai ficar retrógrado, precisa de mais cuidado, mais atenção para negociações, compras e vendas muito grandes. Então, no que você pode resolver essa semana, tem a ver com dinheiro, tem a ver com compras, vendas, assinatura de contrato, tem reuniões muito importantes. O ideal é antecipar. Claro que a gente sabe, né, gente, que não dá para inutilizar 20 dias das nossas vidas. Então, claro, o Mercúrio tá ficando retrógrado agora no dia 30 de janeiro, ele vai andar pra frente em 20 de fevereiro. Quer dizer, eu não posso fazer reunião importante por 20 dias? O que é isso, né? Eu posso fazer reunião importantes, tá? Nesses 20 dias. Só que eu tenho que entender que as pessoas ficam mais suscetíveis a confusões, ou a gente faz um acordo naquela reunião, a pessoa não lembra direito, ela não prestou muita atenção. Se a gente vai assinar um contrato, passam letras miúdas ali, a gente não repara, né? Às vezes nem é má intenção de quem elaborou aquele documento, mas é nossa desatenção, a gente não consegue ler direito. Então, por isso que é importante a gente antecipar essas atividades mais práticas na medida do possível antes do dia 30 de janeiro, tá? A partir desse dia 30, algumas coisas, então ó, claro, outras coisas que também entram na retrogradação de Mercúrio. O trânsito fica um pouco pior, né? Então a gente tem que sair de casa com mais antecedência. Eletrônicos, eletrodomésticos, né? Se a sua televisão já dá problema, se o seu celular já tá caindo a bateria, quebrando a bateria, se você, né, enfim, o seu roteador ali já tá com um sinal meio oscilando. Então o ideal é resolver isso antes do dia 30. Claro que se você não resolver antes do dia 30, você pode acabar passando ali por mais incidentes do que se você tivesse resolvido, tá? Então, ter cuidado com confusões na comunicação em geral. Alexandre até falou. E, gente, de uma maneira geral, acaba sendo um período favorável para algumas outras coisas, tá? Por exemplo, aquilo que é muito superficial, então trocas de informação muito superficiais ficam atrapalhadas. As minhas relações de trabalho, as minhas mensagens do WhatsApp, eu mando para uma pessoa, vai para outra. E-mail, eu não leio direito, apago, deleto, vai para a caixa lá do spam, né? Então, essas trocas de informação mais rápidas ficam mais atrapalhadas. Agora, os diálogos profundos,
eles não ficam tão atrapalhados, tá? Mercúrio retrógrado é um momento em que as atividades de Mercúrio estão sendo muito intensificadas. E elas vão despender e depender de uma certa energia nossa. Então, se a gente se envolve com essas atividades de Mercúrio com muita energia, é o que, cara? Eu vou sentar com essa pessoa, eu vou tirar limpo um mal entendido, eu vou abrir o meu coração, vou, me comunicar com mais transparência, com mais honestidade, né? Para diálogos mais profundos, a gente não tem todo esse problema. Única é que no diálogo mais profundo, quando a gente vai ter um diálogo mais profundo, a gente já se organiza energeticamente, você fala, cara, eu vou ter um diálogo importante agora, eu vou tirar uma situação a limpo, então eu vou sentar, prestar atenção, né? Olha a energia que você já direciona para aquela área da sua vida. E nas trocas de trabalho, no cotidiano, no dia a dia, você não faz isso. Você não fala, agora eu vou receber um e-mail, eu vou ler com muita atenção. Agora o meu chefe tá ligando aqui no meu ramal, eu vou prestar muita atenção no que ele tá... Você não faz porque são atividades mais superficiais do seu cotidiano. Então, essas são as mais prejudicadas, tá bom? Mercúrio retrógrado, além dele ser uma chance da gente aprofundar conversas e diálogos, tirar situações a limpo, sempre é um período de revisão de ideias, tá? Então, ideias que eu tinha pré-estabelecidas, agora eu começo a questionar, eu falo, será que realmente faz sentido eu ter essa ideia da maneira como eu vinha tendo? Ou eu me ater a conceitos que já não me definem, né? Isso tanto na nossa vida individual. Então, às vezes eu tinha alguma ideia de coisas que eu tinha vontade de fazer que ficaram para trás. Eu até resgato essas ideias, né? Faço uma reavaliação, um resgate, uma retomada. Conceitos que eu tenho hoje na minha vida passam por essa transformação. Eu tô questionando mais ideias que antes pareciam fixas, tá? Vem um período de dúvidas. Muito possivelmente, gente, Mercúrio retrógrado surge em dúvidas, tá? Porque você começa a questionar aquelas ideias que antes estavam enrijecidas dentro da sua cabeça. Então, dúvidas é normal, reavaliação é normal, pensar, será que eu tô fazendo bem? Será que eu tô fazendo certo? Será que esse é o caminho que eu tenho que tomar? Então, essas reavaliações fazem parte do período. E reavaliações coletivas também, né? Reavaliações políticas, ideológicas, a gente começando a resgatar ideais que a gente tinha antes, que depois a gente parou de botar fé neles, agora vem esse resgate, tá? Então, tem sim uma elaboração política, ideológica, social que está presente no momento, mesmo porque 5 planetas estarão em Aquário em fevereiro, tá? Porque a gente já tem 4, e Vênus também vai entrar em Aquário no dia 1 de fevereiro. Então vão ser 5, que vai ser Sol, Mercúrio, Vênus, Saturno e Júpiter. 5 em Aquário. Será que a gente vai ter um período, de virada de chave coletiva na nossa consciência e a gente começando a se engajar no todo e querendo estar mais participativos e saindo de uma certa inércia social para assumir coisas que a gente acredita, que a gente sente que são boas, que a gente sente que podem transformar as nossas vidas, né? Isso no quadro político também, tá? Na nossa vida individual também, claro, a gente querendo, enfim, promover transformações que não dizem só respeito a gente, mas também nossos relacionamentos, as pessoas que nos cercam, nossa família, o afetivo. A gente quer fazer transformações, claro, para melhorar a vida do coletivo, mas no campo político, no campo social, ideológico, isso mais ainda. 5 planetas em Aquário transitando ali ao longo do mês de fevereiro. Então, quer dizer, revolução de ideias. Revolução de ideias através do quê? De resgate de conceitos. Coisas que ficaram para trás, coisas que a gente deixou de acreditar, coisas que a gente achava que a gente estava viajando na maionese, né? E que agora a gente fala, será que eu estava viajando mesmo quando eu falava aquilo? Ou será que agora que tá tudo errado e aquilo que eu falava era certo, né? Então, essa reavaliação toda muito forte voltando nesse momento, e a gente pode supor aí algumas transformações na maneira de pensar, tanto individualmente quanto coletivamente. Coisas que eu achava que para mim eram essenciais, de repente eu falo, não são, né? E coletivamente também. Eu achava que isso era importante, que isso fazia sentido, que isso me deixava seguro, e agora eu vejo que não mais. Não dependo mais disso para seguir as minhas ideias, as coisas que eu acredito, né? Afinal, são 5 em Aquário ali no mês de fevereiro, tá?
Mercúrio retrógrado, bom, falava-se isso muito antigamente, Mercúrio retrógrado ajuda a recuperar objetos perdidos, tá? Tinha essa ideia também. Algumas pessoas eu já tive a chance de conviver que comprovaram essa situação, porque Mercúrio retrógrado acaba favorecendo você refazer passos, tá? Você já passou por um lugar, você passa de novo por aquele lugar. Então, você refazendo caminhos, percursos mentais ou físicos, né? Trilhas físicas também. Eu voltando um caminho que eu já andei. Eu acabo encontrando objetos perdidos, ideias perdidas, conceitos que ficaram para trás. E que, eventualmente, podem ser interessantes de serem retomados, ou no mínimo questionados, tá? Será que eles não fazem sentido mesmo, né? Será que não vale a pena aí questionar algumas coisas que estão em vigor, resgatando algumas que ficaram para trás ali, na sua maneira de pensar, e de ser, e de agir, de elaborar as coisas, né? Então a gente tem toda essa situação. E uma outra coisa que Mercúrio retrógrado também favorece, pouco se fala nisso, né? Mas ele favorece revisões. Então, para quem faz monografia, trabalhos escritos, edição de livro, enfim, trabalhos escritos, né? Trabalhos que envolvem digitação, escrita realmente. Então, a gente acaba tendo a chance de revisar coisas muito melhor. O nosso olhar fica mais atento a erros, mas só se a gente olha mais de uma vez. Tá? Se você olhar uma vez só para aquilo que você fez, você vai errar muito mais. Mas se você olhar 2 vezes, 3 vezes, você vai identificar o erro com uma clareza que você vai falar, cara, então essa é a revisão que eu tenho que fazer. Já conserto, já faço um aperfeiçoamento ali naquilo que eu tenho que entregar e entrego. E tá tudo bem, tá? Compras e vendas muito grandes, gente, comprar apartamento, comprar carro, salvo se tiver alguma coisa no seu mapa astral específico que favorece esse movimento, salvo nesses casos, Mercúrio retrógrado não favorece, tá? Assinatura de contratos, firmamento de sociedades, né? Salvo se tiver alguma coisa específica no seu mapa, em quadros gerais, ele não favorece, tá bom? Então a gente precisa aí de muito mais energia para focar a nossa atenção em uma única coisa ou em poucas coisas, tá bom? Ele fica retrógrado do dia 30 de janeiro de 2021 até o dia 20 de fevereiro de 2021. Verônica perguntou, aplicar dinheiro. Aplicar dinheiro por conta própria, eu acho que não é um período muito favorável, porque Mercúrio, ele é um significador básico de dinheiro, tá? Então, atividades financeiras, economia também, fica um pouco mais fragilizada quando ele fica retrógrado, tá? As coisas andam mais devagar, porque é como se ele estivesse andando para trás, e como ele é o significador de valores, de dinheiro, hoje na astrologia moderna, pausa para falar isso, tá? Se você ler alguns livros de astrologia moderna, você vai achar que o significador básico de dinheiro é Vênus, né? Porque teoricamente Vênus rege touro. E como touro tem relação com valores, a astrologia moderna hoje fala, não, então Vênus tem a ver com dinheiro. Gente, mas na astrologia tradicional clássica, tá? Por milhares e milhares e milhares de anos, usou-se Mercúrio como significador de dinheiro, tá? E bens materiais, e economia, comércio. Então é melhor vocês usarem Mercúrio. Tá? É o que eu acho. Vênus deixa pra Vênus ali o que lhe compete. Relacionamentos afetivos, trocas com as pessoas, sensualidade, tá? Tudo isso. Pra Mercúrio a gente deixa essa parte mais pragmática da vida, tá bom? Então, aplicar dinheiro por conta própria mais fragilizado. Agora, se você for se aconselhar, tem um acompanhamento, tem alguém que entende, aí eu já não vejo tanto problema, tá? Mas a economia como um todo anda mais devagar, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa é a primeira coisa que eu tinha para falar para vocês, Mercúrio retrógrado do dia 30 de janeiro ao dia 20 de fevereiro, tá bom? Podem deixar perguntas na caixa, daqui a pouco eu abro, tá? Daqui a pouco eu abro, gente. Vamos avançar um pouco mais. Também essa semana, então, mais uma coisa que enaltece aquela percepção de consciência coletiva, retomada de consciência coletiva. Eu não vou falar nem ganho de consciência, acho que é uma retomada, né? Porque eu acho que a consciência coletiva, ela já tangenciou ali, né, a humanidade, nesse quadro que ela vive, tá? Aí deu uma retrocedida, agora tá voltando forte, né? Questionamentos, desejo da gente tomar a frente naquilo que a gente acredita. Essa semana, o Sol, eu falei pra vocês isso hoje nos stories, quem viu tudo bem, quem não viu, eu tô falando agora também. Tudo aquilo que o Sol toca em trânsito, ele ilumina.
Então a gente enxerga aquele ponto com muito mais clareza, tá? Supondo, Marte tá em Áries. Todo mundo tá sentindo, não tá em Áries, tá em Touro. Então vamos usar o exemplo certo. Marte tá em Touro, né? Vamos supor que o Sol tivesse iluminando esse Marte em Touro. As ações de Marte em Touro ficariam muito mais evidentes. Tá? Porque tudo aquilo que o Sol toca, ele ilumina. Então a gente toma consciência, fica muito mais claro pra gente aquela área que ele tá tocando. E essa semana ele tá tocando 2 planetas que estão em Aquário. De um lado, Saturno, que ele já encostou ontem, mas a gente sente os efeitos ao longo de toda a semana. E do outro lado, Júpiter, que ele vai encontrar no dia 28 de janeiro. Então, essa semana a gente tem a energia de Saturno e de Júpiter sendo trabalhadas, ambos em Aquário, tá? De um lado nas nossas vidas, esse Júpiter que tá em Aquário faz o quê? Movimentos de expansão. Eu quero ousar, eu quero inovar, eu quero testar coisas que eu ainda não testei. Eu quero ampliar a minha visão de mundo, então eu tenho toda uma abertura para aprendizados, para cursos, até para espiritualidade, tá? Então, essa energia de Júpiter, ela tem a ver com expandir o meu campo de ação, inovar. E a gente pode estar querendo nas nossas vidas, tá? Sair de um equilíbrio para promover alguma inovação. Então eu tenho vontade de me expandir, de sair da minha zona de conforto, de ampliar, de aprender coisas novas. A gente pode estar com essa energia de querer ampliar, inovar, ousar nas nossas vidas. E da mesma maneira, a gente também tem a energia de Saturno, que é completamente diferente desse Júpiter, né não? Essa energia de Saturno é o quê? A gente se sente cobrado essa semana por algumas coisas, tá? A gente tem uma energia de cobrança forte. Parece que um lado meu quer inovar e se expandir e se aventurar e ir para coisas novas, e um outro lado meu exerce uma cobrança interna tão forte que toda essa situação acaba me gerando um estresse, vira um cabo de guerra. Eu me cobrando para fazer tudo aquilo que eu me comprometi a fazer, e do outro lado eu querendo expandir meus horizontes, inovar, ousar, seguir meu coração, né? Seguir aquilo que eu acredito. Então essas duas energias estão, não é que elas estão opostas essa semana, tá? Mas elas têm natureza muito diferente. E o Sol tá tocando ambas, as duas, né? De um lado, Saturno, a segurança, a tradição, eu sentindo que eu tenho que carregar alguma coisa, sabe? Que eu tenho uma cobrança. Muitas vezes essa cobrança vem através da matéria. Então eu me cobro muito no trabalho para ganhar dinheiro. Se eu sou uma estudante, para ir muito bem naquilo que eu me comprometo a fazer, nas minhas provas, nos meus trabalhos, né? Se eu sou dona de casa, eu carrego essa cruz, né? Essa semana parece uma cruz, tá? Porque eu carrego coisas que não são só minhas, então eu tenho que cuidar muito de tudo que me cerca. Então, se você trabalha, não importa qual é a atividade principal da sua vida, você trabalhando ou não, mas são áreas que exercem cobrança, tá? Que estão pegando forte agora. Então, eu me cobrando muito internamente, não importa o que eu faço. Pode vir através de atividades externas, mas ela vem muito de dentro também da gente. E, da mesma maneira, essa vontade de inovar, de expandir, de eu me libertar de amarra, sabe? Aquela energia de Júpiter em Aquário. O ideal é que a gente alterne entre essas duas energias, tá? Que a gente se organize melhor para que a gente não deixe de lado os nossos compromissos. Então, eu não posso deixar de lado os meus compromissos, eu não posso deixar de lado aquilo que eu me comprometi a fazer. Mas eu preciso organizar o meu tempo e a minha energia e o meu foco para que sobre espaço para coisas novas também, tá? Porque se eu ficar só enrijecido, só aqui nos meus deveres, se eu não tiver essa expansão da consciência, eu vou sentir a minha energia drenada, fico cansado, não tenho disposição, fica pesado. Não precisa assim, tá? Não precisa ser assim. E do outro lado, se eu negligencio tudo aquilo que eu me comprometi a fazer, eu não consigo produzir nada na matéria. Tá? Porque eu não consegui realizar nem o básico. Imagina eu inovar em cima desse básico. Não vai rolar. Então, a gente tem que alternar entre deveres e oportunidades, tá? Deveres e vontades, vamos colocar assim. Para que haja essa expansão, mas a gente também não deixe de lado aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Certo? Essa energia é muito forte essa semana. E, gente, deixa eu colocar também pra vocês que se existe início de começar coisas novas, né? Lembrando que a gente tá numa semana de lua crescente ainda, porque a lua vai ficar cheia no dia 28. Então, a gente tem ainda mais 3 dias, né? Vamos colocar assim, 2 dias e meio, né? De lua crescente.
E antes de Mercúrio ficar retrógrado também, porque ele vai ficar retrógrado no dia 30. Então o ideal é que se você quiser começar coisas novas, você use essa energia de amanhã e quarta-feira, tá? Usa essa energia de movimento, existe uma tensão natural que move a gente pra frente. É uma lua crescente ainda, tá? E Mercúrio também não ficou retrógrado, então a gente não corre esse risco, né, de abandonar pela metade aí por falta de desatenção, por falta de atenção, por falta de foco. Então a gente não recorre tanto a esse perigo, tá? O ideal é começar coisas novas, então, amanhã e quarta, se você tiver com essa vontade de novos inícios, tá bom? Vamos avançar um pouco mais ainda. Vocês estão deixando perguntas aqui, já eu vou ver, tá? Tem mais 2 temas que eu queria falar ainda. Eu sei que eu falo muito. Perdão, gente, vocês me perdoam? Tá? É que tem muito aspecto astrológico essa semana, tá? Mas vai ter bastante tempo pra dúvida, vocês ficam tranquilos. Hoje eu me organizei melhor também. Eu sou aquariana, Mercúrio vai ficar retrógrado em Aquário, será que eu vou ser atingida? Vou, né? Pra caramba. Então vamos lá. Bom, amanhã a gente tem uma quadratura, tá? Que quadratura é um aspecto de tensão formado por um ângulo de 90 graus, tá bom? Então a gente tem Urano em Touro, lançando uma quadratura, ou seja, um aspecto tenso para o Sol que está em Aquário. Muita energia de ansiedade. Estamos ansiosos. Se você eventualmente veio engolindo muita coisa, né, e o pensamento agora está muito acelerado, você pode acabar soltando essas coisas que você estava engolindo. Energia de pressa, de querer as coisas se desdobrando rápido ou se resolvendo rápido. Né? Eu acredito que essa quadratura de Urano, gente, todo aspecto até tenso acaba sendo uma oportunidade. Acaba sendo também, tá? Só que ele vem o combo, né? A tensão, a cobrança, a dificuldade, a ansiedade e a oportunidade, aquele combo todo. No que diz respeito a essa quadratura de Urano, o que acontece? Qual que é a oportunidade? A gente acabou deixando de se posicionar por muito tempo em algumas coisas que a gente acreditava. Tô falando tanto em aspectos coletivos, política, ideologias, visões de mundo, quanto também individualmente. Engoli muita coisa, tinha coisa me incomodando que eu não falei, que eu não me posicionei. E agora, com essa quadratura de Urano ao Sol, a gente acaba tendo essa vontade de se posicionar. Só que a gente tem que tomar cuidado para não ser reativo. Tá? Não ser reativo, escolher o curso de ação que você vai tomar, escolher quais palavras você vai usar, em que momento você vai falar, porque senão você vai dar de louco, né? Porque se você veio acumulando um monte de coisa dentro de você que faz sentido você, na sua vivência, você foi ferido ou você foi abafado, né? Não se permitiu se expressar livremente. Então o que é? Você teve uma vivência ali que foi importante, mas se você não escolhe um curso de ação, né? Aquilo sai de você de qualquer maneira, você passa de louco. O crédito que você ia ter, você perde, né? Então por isso que essa semana é importante a gente evitar ser reativo, tá? Se posicionar, tirar essas coisas que ficaram guardadas dentro da gente, mas não esperar o negócio explodir, tá? Não espere explodir. Fala aos poucos, escolhe quais palavras você vai usar, escolhe qual percurso você vai seguir nesse diálogo e se posiciona, tá? Se posiciona porque é muito importante. Mas existe essa energia forte de ansiedade, essa energia de querer tudo pra ontem, imediatismo. Se eu não conseguir resolver muitas coisas, eu falo, olha lá, eu sou inútil, eu não consigo resolver, né? A quadratura de Urano, muitas vezes ela dá comparação. Sempre falo isso aqui pra vocês. Urano em mau aspecto, ele dá comparação. A gente não aceitando a nossa própria individualidade, a nossa própria criatividade, a nossa maneira de fazer as coisas. Então eu me comparo com o outro. Tô me comparando muito. Se o outro tá na minha frente, eu falo, ó lá, tô atrasado, não consigo, não entrego. Tá? Então, essa energia de ansiedade a gente tem que trabalhar essa semana. Como se trabalha? Exercitando esse campo mental, né? Então, das duas, uma, ou fazendo atividades práticas e produtivas na matéria, tá? Resolvendo ali alguma coisa mesmo, ou conversando, porque Urano, ele estabelece essa capacidade da gente trocar ideias, tá? Ele é um planeta relacionado à criatividade, então eu tirar essas coisas de mim, tá? Então eu acho que isso daí é uma das saídas que a gente tem aí para essa quadratura de Urano ao Sol, tá bom? E praticamente acho que o último dos temas, tá? Antes de eu abrir para pergunta, de eu deixar vocês falarem aí, é uma conjunção de Plutão a Vênus, né? Eu não sei se vocês vieram sentindo, mas ao longo de janeiro, né, desde que Vênus entrou ali em Capricórnio,
Foi no dia 8 de janeiro que ela ingressou em Capricórnio, tá? Meio-dia e 40 do dia 8 de janeiro. A gente tá um pouco mais intolerantes, eu não vou falar intolerantes, mas seletivos nas nossas maneiras de relacionar, tá? A gente tá escolhendo muito melhor com quais pessoas a gente quer se relacionar. Focando muito mais nos relacionamentos que trazem segurança, confiança e menos naqueles relacionamentos de oba-oba, sabe? Esse oba-oba a gente não tá muito afim, não tô querendo brincar muito, eu tô querendo focar em gente que me agrega alguma coisa, que vai estruturar alguma coisa, que me traz segurança, um porto seguro, né? Porque se for pra gente se relacionar superficialmente, a Vênus em Capricórnio perde o interesse, ela não quer, ela quer criar relações que façam sentido na vida dela. Então, esse mês de janeiro, a gente pode estar muito nessa energia ali de seletividade voltada para os nossos relacionamentos. E agora, o que acontece? Com o encontro de Vênus e Plutão no dia 28 de janeiro, é como se as relações passassem por transformações de uma maneira muito intensa. É natural que o campo afetivo já somatize uma série de coisas. Então, por exemplo, coisas que eu vivenciei na minha família, eventualmente me faltaram. Pode acontecer, né, gente? Às vezes eu crio um espelhamento, eu reflito lá no campo afetivo para que ele me supra alguma coisa, né? Medos que eu carrego dentro de mim, coisas que eu quero conquistar para mim. É como se o outro, na minha maneira de eu me relacionar, fosse também um espelho meu. A gente se espelha o tempo todo. E daí vem excesso de expectativa, e daí vem também algumas frustrações que a gente acumula, né? Porque, na verdade, o outro e a gente nós somos laranjas inteiras, né? A gente não é metade de ninguém. Mas é natural que se busque a metade, é natural porque isso daí é cultural, isso daí é imposto, a gente não tem muito controle aí de como se estabelece essa busca. É natural que exista isso, né? E agora no dia 28 de janeiro, com esse encontro de Plutão e Vênus, é como se essas questões que a gente vai acumulando no campo afetivo ficassem muito mais evidentes. Então, se eu somatizo coisas no meu campo afetivo, agora eu enxergo o que eu tô somatizando. E existe uma ressignificação a ser feita nos meus relacionamentos. Das duas, uma. Se eu tô somatizando, dá pra eu parar de somatizar, dá pra eu parar de acumular coisas ali. E falo, não dá pra eu acumular tudo isso no campo afetivo, mas o meu parceiro é legal, dá pra eu construir coisas novas. Sem eu ficar fazendo todo esse espelhamento, dá pra eu criar coisas no longo prazo de uma outra maneira. Ressignificações, transformações nos relacionamentos. Pode ser que aconteça? Pode, tá? Agora, só o que me ligava ao meu parceiro era uma somatização de fatores, né? Coisas que estavam em aberto em mim, feridas, inseguranças, nele também. Criou-se um relacionamento super pesado e denso, porque não foi criado através da soma, e sim da falta, né? Um faltando num, outro faltando no outro, e a gente tentando se suprir de uma maneira que não rola, né? Então aí esses relacionamentos podem passar por algumas crises, tá? É possível nessa conjunção aí de Plutão, porque na verdade evidencia o que te conecta a algumas pessoas. Às vezes a evidência é ruim, tá, gente? Às vezes aquilo que conecta a gente não é bom, mas dá pra gente transformar. Dá pra gente falar, não é bom, mas espera, eu vou dialogar melhor. Eu vou agir com transparência. Eu vou falar pro parceiro. Se ele não tá enxergando alguma coisa, eu vou falar, é isso, é aquilo. Agora, não tem essa via de diálogo, não tem transparência, não tem esse trabalho, aí sim é aquele quadro mais de problema. Tá? Então aí a gente pode imaginar que existem transformações sendo executadas no nosso campo de relacionamento, seja conscientemente, então eu enxergo coisas com clareza, ou inconscientemente. Eu acabo me irritando muito com meu parceiro, ou eu me apaixono perdidamente por ele. Sabe? É como se a gente tivesse essa via aí afetiva, romântica, intensificando todos os processos, tá? Porque Plutão tá encostando ali nessa Vênus, tá bom? É importante a gente se ater nisso. Por fim, a gente tá tendo uma lua cheia aí, no dia 28, no signo de Leão. Até então ela é lua crescente em Câncer, tá? Agora ela já tá em Câncer, né? Ela não ficou crescente em Câncer, ela ficou crescente em Touro no dia 20. Mas agora ela tá em Câncer, ainda na fase crescente. A gente tem uma semana que ainda assim favorece o trabalho do nosso campo emocional. Podemos estar mais emotivos e sensíveis, tá? Chororô, nostalgia, saudosismo, coisas que ficaram pra trás, a gente já tá olhando um pouco, mesmo porque Mercúrio vai ficar retrógrado e às vezes ele traz reavaliações de coisas que ficaram pra trás também.
Então, a gente mais sensível, precisando trabalhar a intuição e a função sentimento dentro da gente, tá? Olhando para aquilo que a gente sente, respeitando o nosso momento, né? Tendo esse acesso intuitivo que também vem num combo. Eu tenho uma intuição aflorada, uma percepção aflorada, tá bom, mas eu também fico mais suscetível à energia do ambiente, então eu preciso me preservar em alguns momentos, né? E uma outra coisa que a gente também tem, conforme essa lua ficar cheia ali em Leão no dia 28, é uma semana aí lunar que começa no dia 28, tá? Porque não é porque é quinta-feira que é metade da semana. Na verdade, pra gente aqui, que se orienta de acordo com a astrologia, o dia 28 é o início de uma semana lunar. Porque é quando a lua troca de fase. E aí ela vai trocar de fase nesse dia 28, vai entrar na fase cheia. E vai inaugurar uma semana lunar que também vai trabalhar a nossa criatividade. Porque o Sol está em Aquário, então a gente está olhando para o coletivo, né? E a Lua cheia em Leão é o olhar para o individual. Então essa semana, a partir do dia 28, a semana lunar que vai começar aí no dia 28, vai trabalhar as duas coisas. A gente precisando se posicionar no coletivo, no todo, a gente precisando procurar a nossa turma, a gente precisando se sentir participativo, mas sem anular as nossas individualidades, exercitando a nossa criatividade, entendendo coisas que conectam a gente a esse todo e que também separam e tá tudo bem, porque cada um é um, né? Eu não preciso também virar o outro ou me moldar toda hora o outro. Então a gente tem tanto essa necessidade de posicionamento, tanto nas nossas vidas individuais quanto coletivamente falando, tá? A gente tem essa necessidade de posicionamento, mas o resgate também da criatividade, de uma certa originalidade, tá? Porque a lua vai estar cheia ali em Leão. Tá bom? Gente, falei bastante, né? Vou abrir então a caixa de perguntas. Antes de eu abrir essa caixa, eu queria falar que amanhã eu vou lançar no YouTube um vídeo com perspectivas gerais para fevereiro. Por que só no YouTube? Porque é longo e aqui o IGTV só permite 15 minutos para mim, tá? Ele só me permite 15 minutos, a não ser quando é live. Aí ele permite mais de 1 hora até. Então, o que acontece? Vou lançar amanhã no YouTube, já tá gravado, tá em edição já esse vídeo. E vai ser perspectivas gerais para fevereiro. Até o horóscopo também já tá pronto, mas ele vai subir entre amanhã e depois de amanhã. Mas é isso aí, a gente fala depois, tá? Então, depois vocês seguem lá o canal no YouTube Astropédia by Bia Nogueira. E amanhã já vai estar lançando aí esse vídeo. Vai estar lançando, tá? Vou responder para vocês as perguntas. Se você não deixou pergunta ainda, pode ser pergunta sobre o céu do momento. Pode ser pergunta sobre astrologia em geral, coisas do seu mapa que você... Enfim, na medida do possível, no que me couber, se eu conseguir com as informações que você tá me dando, eu vou tentar responder, tá? Mas você deixa na caixa de pergunta, que é esse ponto de interrogação aqui. E eu vou por ordem agora, tá bom? Vamos lá. Essa aqui é a primeira. Mona Marins. Quem tem nó do norte em Aquário? 12. Bom, deve ser a casa 12. Né? Quem tem nó do norte em Aquário, casa 12, e Saturno em Capricórnio, casa 10, nessa conjunção? Então, na verdade, eu vou falar principalmente do nó do norte em Aquário, tá? Porque o pessoal ali tá em Aquário, tá tocando Aquário. Saturno, Júpiter, Sol, Mercúrio. Agora vai ter Vênus também, né? Então, em fevereiro, 5 planetas tocando ali o signo de Aquário, transitando por Aquário. Esse nó do lunar norte ou cabeça do dragão, porque é a mesma coisa, pode ser ativado, né? Pode ser trabalhado. Se você tem o nó do lunar norte em Aquário na casa 12, é muito possível que uma das tarefas aí, né, para o seu desenvolvimento pessoal, uma das tarefas de vida, vamos colocar assim, é a conexão com temas do coletivo, tá? É o posicionamento, é ter participação nos grupos que te cercam, você se sentir uma parte integrante do meio em que você vive. Você é uma célula, né, desse grande organismo que é o meio. E você precisa sentir que as suas ações reverberam também no coletivo. Promover transformações individualmente e coletivamente. Através de qual área? Muito possivelmente, se for casa 12, atividades holísticas, terapêuticas, cura de feridas, questões internas, atividades terapêuticas entram muito bem, né? E às vezes esse mapa ele está tendo a chance agora,
com essa conjunção aí, Saturno em Aquário, Júpiter em Aquário, 5 planetas transitando em Aquário aí, nesse mês de fevereiro, de você de fato se envolver com as questões do coletivo, que para você pode ser um desafio, tá? É o posicionamento, é a participação, é você se inteirar de coisas que acontecem no meio que te cerca. Tá? E tentar pensar em maneiras de melhorar esse meio, melhorar a convivência com as pessoas, que a vida das pessoas também mude ou, enfim, progrida de alguma maneira, tá? Então essas são questões aí que provavelmente no seu mapa natal são desafiadoras e agora tudo que toca o nó do norte é uma chance de crescimento e aprendizado. Tá? Porque o nó do norte, tudo aquilo que encosta nele gera a capacidade da gente olhar pra ele, que já é uma coisa que a gente evita fazer, né? Mas que é importante fazer. Então agora você provavelmente vai ter essa chance aí, tá bom? Ai, caramba, peraí. As perguntas, vamos lá. Correajô. Bia, o Mercúrio estar retrógrado durante o aniversário é muito ruim, o que devemos nos atentar? Então, não é que é ruim, né? Mas você vai ter, provavelmente, na sua revolução solar, o Mercúrio retrógrado. Tá? Então, ou seja, é como se você tivesse ação de Mercúrio retrógrado um pouco, tá? Claro que não vai ser igual como os períodos que ele de fato tá retrógrado. Mas você sente ela em menor escala ao longo de todo o seu ano pessoal, ou seja, até você fazer aniversário de novo. Porque esse Mercúrio vai estar retrógrado na sua revolução solar, no seu retorno solar. Então você vai ter que lidar com essa retrogradação ao longo do seu ano. Mesmo quando ele voltar a ficar direto, vai ter alguma coisa ali para você trabalhar, falando sobre revisão de conceitos, revisão de ideias, uma capacidade de dialogar e de aprofundar diálogos, mas só despendendo bastante energia, tá? A gente tem essas atividades mais práticas da vida e pragmáticas ali, gerando uma certa dispersão ou confusão, você não conseguindo ater o seu foco unicamente a uma coisa e outra. Mas, por outro lado, né, a gente tem todo um resgate de ideias que ficaram para trás, revisão de ideias, revisões, aliás, muito proveitosas, porque se o seu Mercúrio esse Mercúrio tá retrógrado agora em Aquário, não é só ele que tá ali em Aquário, tem Saturno, tem Júpiter, ou seja, essas reavaliações que vêm agora para você podem gerar transformações na maneira como você se enxerga, como você enxerga o mundo. Então, podem ter coisas boas, oriundas aí dessa retrogradação no aniversário, sim, tá? Agora, para atividades mais pragmáticas do dia a dia, troca de informação, eletrônicos, tecnologia, vai ter que ter um ano aí de um pouco mais de atenção e cuidado. É isso, tá? Calçados Felipe, a pedra de ontem que eu escolhi deu certinho na sua resposta à noite, parece que respondeu só pra mim. Gratidão, muito obrigada. Fico feliz aí que tenha funcionado. Bebel deu um tchauzinho. Vamos ver mais perguntas. Alexandre Grise, meu colega, tarólogo aqui. Mercúrio retrógrado em 30 de janeiro. Afetará... Eu vou colocar grande aqui, porque vocês não vão conseguir. Mercúrio retrógrado em 30 de janeiro afetará muito o libriano com ascendente em Virgem e Lua em Câncer? Sou eu. A comunicação ficará confusa? Alexandre, meu colega tarólogo. Provavelmente vai afetar bastante. Vou te falar por quê. Mercúrio, ele é o regente de Virgem e de Gêmeos, tá? Então, quando a pessoa tem marcas muito significativas de Virgem ou de Gêmeos, né? Ou supondo que ela tem um Mercúrio muito marcante no mapa dela, por exemplo, um Mercúrio de casa 1, um Mercúrio conjunto ao meio do céu, né? Então, quer dizer, outros casos, tá? Mas quando a pessoa tem muito Virgem no mapa ou muito Gêmeos, ela é mais ativada por essa retrogradação. Porque é o regente. É o regente. Então, essas pessoas que têm muitos pontos de Virgem ou de Gêmeos, ascendente em Virgem, ascendente em Gêmeos, Lua em Virgem, Lua em Gêmeos, acabam passando por essa revisão, essa reflexão, essa reavaliação de uma maneira muito mais intensa. Surgem mais dúvidas, também é possível, tá? Salvo dependendo do mapa de cada um, claro, sempre tem que ver ali individualmente, mas em termos gerais pode acontecer isso, tá? Então a comunicação pode ficar um pouco mais confusa. Agora, Mercúrio retrógrado, a gente costuma falar que para coisas óbvias, às vezes ele não enxerga. O que tá na frente do nariz dele, às vezes ele não enxerga, porque ele tá disperso, ele tá sem foco. Mas para coisas que ninguém vê, tá? Que ninguém repara, que são muito intuitivas, que vêm através de uma outra via de entendimento, que às vezes não é a via racional,
ele é produtivo para esse tipo de trabalho, esse tipo de informação, tá bom? Então, o que acontece? Para você que, por exemplo, mexe com símbolos, né? Tarólogo mexe com símbolo, mexe com uma outra via de informação e de comunicação, que às vezes não é a via lógica, pode ter coisas interessantes. Pode ter coisas interessantes, tá? Só que para coisas mais práticas vai ter aquele problema lá, tá bom? Que mais? Bia, você é uma gênia. Não, muito longe disso, tá? Muito longe, agradeço, mas tem aí todo um percurso, tá? Silvana Tomasi, Mercúrio retrógrado, é isso aí, tá? Mais perguntas. Aninha, Ana Lu Berris, tá presente aqui hoje. Acho que ela ainda está presente. Eu vi ela aí no chat, não sei se ainda tá. Hoje comecei a me sentir confusa e nem chegou o Mercúrio retrógrado ainda. Pois é, tá? Só que aí que tá. Antes de Mercúrio ficar retrógrado, ele fica estacionário. Por quê? A gente tem um planeta que, da nossa perspectiva, tá andando pra frente e ele vai retrogradar. Então, eu sempre falo desse movimento de pêndulo com vocês, que é quando o planeta fica estacionário. O que acontece? Ele tá indo pra frente, ele para e começa a andar para trás. Esse movimento de pêndulo tá andando, para e volta para trás, que ele fica estacionário, já é um período de bastante confusão, já é um período de bastante reavaliações, tá? Aliás, tem astrólogo por aí, muito legal, eu até gosto dessa teoria, que fala que Mercúrio estacionário é pior do que Mercúrio retrógrado, né? Então, quer dizer, o começo da retrogradação e o final é quando a gente mais sente, porque ele tá parado ali, ele tá parando para começar a andar para trás, ou no fim da retrogradação, tá parando para voltar a andar para frente. Então são períodos aí que a gente já se sente bastante confuso, tá tudo certo. Faz parte do período. Vamos ver quem mais. Verônica Vander. Com Saturno e Júpiter tocados, Andressa ficou meio chocada. Jesus, fez uma carinha assim. Pois é, menina. Verônica, vamos lá, Verônica. Tá sempre aqui também a Verônica. Com Saturno e Júpiter tocados pelo Sol, será que Taurino teimoso consegue tomar decisões e ações? Olha, a questão é a seguinte. Os signos fixos, tá? Eles estão passando aí por uma certa inflexibilidade, pode acontecer. Algumas negligências, alguns enrijecimentos na maneira de agir, de pensar deles. Por quê? Por isso que Mercúrio retrógrado vai ser útil, tá? No sentido de fazer essa reavaliação, da gente pensar, cara, será que a maneira como eu tô pensando faz sentido? Será que vale a pena eu manter essa linha de raciocínio? Ou será que tá na hora de eu dar uma inovada nela, né? Pra que ela fique mais atualizada com o momento atual, assim, vamos colocar. Touro, Leão, Escorpião e Aquário passam por essas transformações de uma maneira mais intensa. Tá? Porque os signos fixos são ativados por quadratura, salvo Aquário, né? O Aquário um pouco menos, quadraturas e oposições. Então, assim, essa semana você consegue tomar decisões e cursos de ação. Pode até tomar, mas assim, demanda muita energia eu sair dessa inércia. Demanda muita energia eu me focar numa única coisa. Se você tem muitos pontos de signos fixos, como de fato você tá me trazendo que você tem pontos de touro, tá? Então preciso de muita energia para sair de uma inércia, preciso de muita energia para flexibilizar meu ponto de vista, tá? Então eu consigo tomar decisões e ações? Sim, mas meio que na marra. Então... O ideal é que a gente já comece a trabalhar aí essa versatilidade, tá? Ficando um pouco mais flexíveis, tá bom? É a chance aí desses signos fixos, mas acontece de uma maneira mais lenta, tá bom? E não espera Mercúrio ficar retrógrado para você tomar decisões novas, tá? Toma agora já essa semana, toma antes, não tem problema. Mesmo se não for a decisão, né? Você não espera Mercúrio ficar retrógrado ali para você ter um início de alguma coisa, por exemplo. Porque aí, esses inícios, ele dá uma atrapalhada, uma confundida. Então, melhor você resolver o que você puder na medida do possível agora, tá bom? Érica Fabiola, deixa na caixa, menina. É uma boa fase para pedir aumento para chefe? Bom, melhor antes de Mercúrio ficar retrógrado, minha sugestão, tá? Antes do dia 30. Depois, já não diria que é toda aquela facilidade, tá? Mais perguntas aqui. Olha que pergunta maravilhosa. Eu sempre tenho esse tipo de pergunta aqui.
Júlia Garcia Souza. Tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa. Como isso pode me afetar? Parabéns, sua pergunta é ótima. Vai te afetar muito menos do que a maioria de nós. Tá? Muito menos. Quem tem planetas quem tem Mercúrio retrógrado no mapa natal já está acostumado a lidar com essa revisão de ideias sempre. A pessoa tá sempre refletindo, tá sempre reavaliando, tá sempre pensando, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô tomando a decisão certa? Tá sempre passando por confusões nesse campo mais prático e pragmático da vida. Então você, quando o Mercúrio fica retrógrado, não vai sentir essa mesma influência. Tá? Você vai ter até uma facilitação nos seus processos, porque parece que todo mundo ao redor começa a vibrar de uma maneira que você naturalmente já compreende. Então, quem tem Mercúrio retrógrado no mapa é menos afetado pela retrogradação de Mercúrio em trânsito, tá bom? Colocaria isso. Vamos lá. Aqui a Tamires perguntou também. Ela fez a mesma pergunta. Vou colocar aqui o nome dela, Tamires Sancheza, mas é a mesma pergunta. Como o Mercúrio retrógrado afeta quem nasceu com Mercúrio retrógrado, tá? Então você já sabe que é muito menos, de uma maneira muito mais tranquila, porque vocês já estão acostumadas com esse padrão da retrogradação. Peraí, vamos ver. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Se praticamos a mudança que o pedido anterior pediu, período anterior pediu, será que é isso que você quer dizer? Se praticamos a mudança que o período anterior pediu, Vênus em Plutão traz algo positivo. Não é Vênus em Plutão, é Vênus junto a Plutão. Eles estão juntos ali naquele signo de Capricórnio. Se você praticou mudança que o período anterior pediu, eu acho que foi isso, né? Vênus e Plutão conjuntos em Capricórnio traz algo positivo? Pode trazer, tá? Porque se você conseguiu trabalhar alguma coisa no campo de relacionamentos, talvez você consiga até avançar um pouco na sua relação e perceber coisas novas que você vai ter que transformar, porque a gente tá sempre tendo que aprimorar e transformar esse campo afetivo de uma maneira consciente, positiva, tá? Mas você já fez a sua lição de casa. Então, pode ser positivo para alguns relacionamentos, sim, tá? Os encontros ficam mais intensos para todo mundo, coisas ficam mais visíveis, mas se você já fez o seu trabalho, a sua lição de casa aí, é muito menos preocupação para você, tá bom? Peraí. Mais uma. Mercúrio retrógrado atrapalha a comunicação entre Sagitário e Virgem? Olha, a comunicação entre Sagitário e Virgem, ela é que só falar o signo solar não é suficiente pra gente fazer uma boa análise. No caso, você tá falando que existe uma pessoa sagitariana e uma pessoa de Virgem tentando se comunicar, mas a única informação que você tá me trazendo é que o sol dessas pessoas estão nesses signos, tá? Então eu tenho um sol em Sagitário e um sol em Virgem. Pra eu entender a dinâmica dessa comunicação, eu vou ter que puxar uma série de outras coisas no mapa, né? Pra entender onde que tá o Mercúrio dessas pessoas, de que maneira que eles se comunicam, né? Quais são os aspectos a esses mercúrios, tá? Então, quer dizer, é suficiente esses dados pra gente falar, dar uma boa resposta? Não vai ser suficiente esses dados. Porém, dá pra eu antecipar pra você que Mercúrio retrógrado vai dar uma fragilizada em qualquer comunicação, tá? E Sagitário e Virgem já são dois signos que formam uma quadratura natural. Porque Virgem é muito focado na prática, na matéria, no dia a dia, e Sagitário é focado muito na expansão, nas ideologias, né? Naquilo que expande, que sai do cotidiano. Então, essa troca entre esses dois signos já é uma troca desafiadora. É um problema? Não. Um tem muito para ensinar pro outro, tá? Mas, posso supor que existem desafios nessa comunicação? Sim. Aí sim, tá? E Mercúrio retrógrado pode enaltecer esses desafios de comunicação, tá? É muito possível, tá bom? Vamos ver. Acho que dá pra eu responder mais uma. Sérgio perguntou assim, vou até puxar aqui, tá? Por quê? Eu já fiz o horóscopo, vou até puxar aqui, vamos ver se eu consigo achar, já que eu tenho um tempinho ainda. Gente, eu fiz o horóscopo, tá? Já do mês de fevereiro. E ele vai subir pro portal amanhã.
Eu vou usar essa pergunta aqui do Calçados Felipe para responder. Olha o que ele me perguntou. Se peixes está bom para esse mês de fevereiro. Eu queria falar que o mês de fevereiro para peixes, ele não é que ele não esteja bom, tá? Mas ele tá sentindo, recebendo muitas informações do meio. E ele precisa dar uma filtrada nas informações do meio que ele recebe. Quem tem muitos pontos de peixes, tá? Precisa se preservar um pouco nesse mês de fevereiro, tá? Fazer as coisas no seu próprio ritmo, não se cobrar em excesso, saber o momento de se resguardar, não ficar perto de pessoas que te drenam energeticamente ou que te sugam energeticamente, tá? E o pisciano tá precisando, como ele tá muito sensível, muito sensitivo também, acho que eu posso falar, tá precisando de mais empenho aí para estruturar as coisas na matéria, tá? Então cuidar melhor do trabalho, da rotina, é preciso, tá? Porque essas coisas podem estar um pouco desorganizadas para ele. E se preservar, tá bom? Agora, por outro lado, vai ter algumas coisas que favorecem esse movimento? Sim. Por exemplo, abrir o coração para pessoas que você confia, dialogar de uma maneira mais transparente, mais honesta, tá? Curar questões emocionais que às vezes você guarda dentro de você. Então, para isso é favorável. Já para coisas mais práticas aí, a gente tem um certo desafio. Tá bom? Gente, com isso, acho que a gente encerrou aqui as principais perguntas. Respondi tudo que dava aqui, tá bom? Silvana Tomás e Bia, você é demais. Gratidão, muito obrigada pela confiança, tá bom? Essa live acontece toda segunda-feira, 9h30 da noite, tá bom? Semana que vem a gente também tem. Pausa para falar que na quarta-feira, 7h30 da noite, eu vou fazer uma live conjunta com outro colega meu, que é um tarólogo, que já fiz live junto com ele, que é o Oráculo do Mago. E vai ser uma live de perspectivas para relacionamentos em 2021, tá? Então vai ser quarta, 7h30 da noite, tá bom? Vocês conseguem acessar por aqui, mas o ID dele lá, o login dele, a página dele é Oráculo do Mago. Vocês também podem seguir lá. Aqui também vai dar pra acessar normal, tá bom? Então a gente vai ter esse grande momento aí, falando sobre perspectivas do amor em 2021 e tal. Vai ser uma conversa entre a astrologia e o tarô. Vai ser quarta, 7h30 da noite. Todos estão convidados a participar, tá? Amanhã eu vou lançar no YouTube as diretrizes gerais para fevereiro. Entre amanhã ou depois de amanhã, eu já vai subir também no portal Horóscopo de Fevereiro, tá? Então vocês fiquem tranquilos que vai ter bastante conteúdo, tá bom? Aproveito para agradecer a presença de todos, muito obrigada, gratidão pela confiança, beijo grande, muito obrigada e até segunda-feira que vem, quarta-feira, 7h30 para quem vem também na minha live dessa semana, tá bom? Beijo grande, fui!